Oi, pessoal. Então vamos lá corrigir as atividades sobre Romeu e Julieta. Mas antes de corrigir as atividades, eu vou apresentar para vocês o dono do texto. Quem escreveu Romeu e Julieta foi o William Shakespeare. Esse cara aí que está na tela e que não sei se vocês já viram o retrato dele em algum lugar, ele é super famoso. E ele é um inglês. Ele nasceu no ano de 1564. Olha só, muito tempo, né? E morreu também na Inglaterra no ano de 1616. Ele foi um dramaturgo que até hoje ele é estudado porque ele é tido como o mais importante dramaturgo e poeta de língua inglesa. Poeta, vocês já devem saber que é o quem escreve poemas. E além de escrever poemas, ele escrevia peças teatrais. Muito importante. Romeu e Julieta, na originalidade dele, quando o William Shakespeare escreveu, ele escreveu para ser um texto encenado. E aí, conforme o tempo foi passando, várias pessoas pegaram a história de Romeu e Julieta e adaptaram para um texto narrativo. Um texto que vai contar as cenas de Romeu e Julieta, assim, com 5 elementos da narrativa, do jeito que a gente está vendo agora, né? Então, o texto de William Shakespeare, apesar de ter sido escrito no ano de 1592, Romeu e Julieta foi escrito, ele até hoje ele é muito lido, muito estudado. Por quê? É um texto que carrega, além de uma história muito bonita, né, uma história muito original, é um texto que carrega culturas, características da cultura inglesa lá no século XVII, no século XVI, XVII, né? Então é muito importante a gente ler textos antigos assim, para a gente poder conhecer coisas novas também, além, claro, de histórias super importantes aí, porque Romeu e Julieta é tido hoje como um símbolo da história de amor, né? A história de amor mais bonita de todos os tempos, que é o que a gente está discutindo, né, com esse trechinho aí que o Apostila abriu o capítulo e também o livro de vocês. Então, o dono da história de Romeu e Julieta é William Shakespeare. Então, a partir de agora, todas as vezes que vocês verem esse retrato ou escutarem falar de William Shakespeare, vocês já sabem um pouquinho mais sobre ele, certo? Então, vamos lá corrigir? Vou abrir minha apostila online aqui nas questões de interpretação do trecho de Romeu e Julieta na página 57, certo? Então vamos lá. Importante. Quando a gente estiver corrigindo, vou destacar os elementos da narrativa que a partir de hoje a gente vai discutir um por um, tá? Vocês vão perceber que as perguntas, além de interpretação do que o trecho, traz o texto aí que a gente leu, vai ser importante também para a gente entender qual que é a importância de todos os elementos da narrativa. Então, ele vai destacar, as questões vão destacando naturalmente os elementos da narrativa, certo? Então, vamos lá. Questão 1. Narrar é contar uma história. Isso aí a gente falou que é uma das coisas que vai diferenciar os textos narrativos dos outros textos, não é? Que narrar é o objetivo do texto narrativo. Contar uma história é o objetivo do texto narrativo. Com base nessa informação, resuma o que é narrado na história de Romeu e Julieta, ou seja, vamos falar qual que é a trama central, qual que é a linha de raciocínio que vai ser desenvolvida com o decorrer da história. Então vamos lá. Questão número 1. Sempre lembrando que, como a gente não está aí no momento de interação, a minha resposta pode oscilar um pouco da resposta de vocês. Não quer dizer que tem que ser exatamente do jeito que eu estou falando, mas tem que ter a essência, tá? Prestem atenção aí no que é mais importante, que tem que aparecer também nas respostas de vocês. Então, a questão número 1. Romeu e Julieta são jovens apaixonados que são impedidos de ficarem juntos, já que suas famílias são inimigas. O amor é tão grande que querem se casar, mesmo que escondidos. Então, essa é a trama principal de Romeu e Julieta. São dois jovens apaixonados que são impedidos de ficar juntos e eles decidem se casar, mesmo que escondidos, certo? Essa aí
é a trama principal, lembre-se disso, tá? É o que vai dar desenvolvimento para a história. Para o decorrer dos outros, né? A partir disso aí, vão desenvolver outros acontecimentos na história. Questão 2. Toda história é narrada, contada por alguém. Releia o texto e responda. O narrador é uma das personagens da história? Justifique sua afirmativa. A questão número 2 quer saber se quem conta a história também participa das ações dessa história. E aí, com base no que a gente leu, a gente pode falar que não, o narrador não participa da história. O narrador não é um personagem da história, já que ele conta o que ele observa de quem faz. Romeu e Julieta faz. Então, ele é uma pessoa de fora que conta o que ele está observando de Romeu e Julieta, das ações deles, certo? Questão 3. Quando contamos uma história que aconteceu conosco, costumamos mencionar o lugar, o lugar e a época em que aconteceu. Então, ó, a questão 3 está destacando dois elementos da narrativa: o tempo e o espaço. Espaço é o lugar onde aconteceu e o tempo é o período, é a época em que aconteceu. Época, período, momento que aconteceu. Identifique em qual lugar e em qual intervalo de tempo ocorre a cena de Romeu e Julieta que você leu. Então, na leitura, a gente pode indicar que essa cena de Romeu e Julieta se passa no jardim da casa dos Capuleto, né? No jardim da casa de Julieta, em uma noite. Por que que eu acho isso? Pelos elementos, ó, como que eu sei onde aconteceu? Pelos elementos descritos, né? Romeu estava lá. O texto menciona que Romeu, com saudades, invade o jardim dos Capuleto e eu posso deduzir que é à noite porque tem a lua, né? Então eu já sei que é à noite também, certo? Então, lugar: Jardim dos Capuletos, Jardim de Julieta, e o tempo é a noite. Questão 4. Releia o trecho. É você, Romeu Montecchio? Pergunta Julieta incrédula. Todas as vezes que aparecerem palavras que vocês não conheçam, tanto no texto como em perguntas, é sempre interessante circular e fazer aí uma anotaçãozinha do que quer dizer. Aqui, a questão 4 pergunta para a gente exatamente por que ela ficou incrédula. Se você não sabe o que é incrédula, vai ficar difícil responder. Então, todas as vezes que tiver dúvida de vocabulário, perguntem a alguém, né? Pergunta a gente se a gente estiver em sala, não deixem de perguntar. Ou se a gente estiver longe, usem o recurso do dicionário, certo? Essa fala revela o sentimento de Julieta frente à atitude do jovem apaixonado. Porque Julieta mostrou-se incrédula ao escutar a voz de Romeu. Quando o texto fala incrédula, quer dizer que Julieta ficou surpresa, ficou sem acreditar. Por que ela ficou tão surpresa quando ouviu a voz de Romeu? Porque era exatamente em Romeu em que ela pensava naquele momento. Então ela ficou assim: será que eu estou ouvindo coisas? Será que eu estou imaginando coisas? Porque era exatamente dele que ela falava, que ela pensava no momento. Então ela ficou sem saber. Ela ficou incrédula de ter os pensamentos materializados, que ela ficou pensando no Romeu e exatamente a voz do Romeu. Será que eu estou ouvindo coisas? Será que eu estou realmente ouvindo a voz do Romeu? Certo? Questão 5. Releia o trecho. Ó, por que Romeu é Montecchio? Mas que diferença faz? Montecchio ou Capuleto são apenas nomes. Só o seu nome é o meu inimigo. A partir de sua leitura e de seus conhecimentos também sobre texto, né, que a gente já falou, responda: por que Romeu e Julieta não podiam ficar juntos? Já que ele era um Montecchio e era um Capuleto, a gente sabe que existia uma briga entre as famílias. Então, eles não podiam ficar juntos, pois suas famílias eram inimigas, certo? Então, deu mais ou menos para ver nas questões
que os elementos da narrativa são muito importantes para essa história acontecer, para essa história ser narrada. Por exemplo, na questão número 2, a gente destaca o personagem e o narrador. Na questão número 3, a gente destaca o lugar, que é o espaço, e a época, o tempo, o período que aconteceu, a história, que é o tempo. Na questão número 1, a questão pede para a gente resumir, para a gente falar qual é o direcionamento da história, que é o enredo. Então, vocês estão percebendo que quando a gente vai responder questões de interpretação sobre um texto, a gente já destaca, mesmo que inconscientemente, os elementos da narrativa, certo? Então, vamos falar de cada um separadamente a partir de agora, e hoje a gente vai destacar o narrador. Então, vamos lá. Vou voltar para o meu slide. Então, todas as vezes que eu tiver com o slide aberto, podem ter certeza que vocês vão anotar, certo? Então, vamos lá. Isso aqui a gente viu na aula passada. O narrador, ele é um elemento da narrativa e ele é o responsável por contar os fatos da história. O narrador tem a voz do texto, ele é o portador da voz do texto. Agora, em alguns momentos, ele pode dar a vez para um personagem falar, não pode? Ele pode passar a bola. Fulano falou. E aí ele não vai mais ter a voz com ele. Ele vai passar a bola para o personagem, não é? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas toda vez que eu estou lendo um texto, estou lendo um livro, que o narrador dá a vez para o personagem falar, a voz muda dentro da cabeça de vocês? Assim, o narrador tem uma voz. E aí, quando ele dá 2 pontos, travessão, e o personagem fala, a voz muda também conforme o personagem. E é isso aí que está acontecendo quando o narrador passa a vez para outra pessoa falar. O texto muda a voz, né? Então, todas as vezes que a gente tem uma outra pessoa que não é o narrador falando, a gente usa o discurso direto, certo? O discurso direto é o que está aqui de exemplo para vocês. Discurso direto é quando outra pessoa fala e essa outra pessoa é um personagem, não é um narrador. Então, eu tenho: o aluno afirmou, preciso estudar muito para a prova. Pergunta: quem é o portador da voz? Quem é que fala? O aluno afirmou. O narrador. Preciso estudar muito para a prova, já não é o narrador mais que está falando. É quem? O aluno, né? Então, observem até que o verbo fica na primeira pessoa, porque é o aluno falando dele mesmo, né? Não é mais o narrador, já é o personagem falando. E aqui a gente tem um indicativo que é o mais usado: 2 pontos, travessão, não é? Segundo exemplo, o réu afirmou: sou inocente. Quem é que fala? Quem é a voz que fala? O réu afirmou: o narrador. Mas quem fala sou inocente já não é o narrador mais, é o réu, não é? Então, outro símbolo aí, toda vez que a gente vê, a gente já pode afirmar que é um discurso direto. O uso das aspas, certo? Só que o narrador é tão poderoso que ele pode falar pelo personagem. Então, toda vez que o personagem tem uma fala, só que o narrador não quer passar a voz para o personagem, o que ele fala? Ele fala o que o narrador, o que o personagem precisa de falar, só que com as palavras dele. Aí fica assim: o aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Quem é que está falando isso tudo? O narrador. Hora nenhuma o aluno vai falar alguma coisa. O réu afirmou que era inocente. O narrador está falando que o réu afirmou que era inocente. Vejam a diferença. Aqui, o aluno afirmou, 2 pontos. Preciso estudar muito para a prova. Não é? Aqui, eu já tenho: o aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Prestem atenção, aqui eu tenho a fala do aluno
Aqui eu não tenho a fala do aluno, o narrador está passando para a gente o que o aluno falou, certo? Então, diferença de discursos. Anotem isso no caderno, dá um pause, anota isso, discurso direto, anota também o discurso indireto, certo? E o indireto livre é a mistura dos dois, mais para frente vocês vão ver isso com mais detalhe, certo? Agora vamos classificar o personagem. Vamos colocar assim, classificando os narradores. Personagem não, classificando os narradores, desculpa. Primeira classificação é o narrador personagem. É um narrador que também participa da história. Então, além dele contar pra gente o que está passando na história, ele vai falar, ele vai fazer ações dentro da história também. E aí a gente pode perceber que o narrador personagem pode ser o personagem principal narrando a história, que é um narrador protagonista, ou um personagem que é secundário, um personagem não muito participativo na história. E aí a gente tem o narrador testemunha, certo? Então, a primeira classificação, narrador-personagem. Esse narrador-personagem pode ser o personagem principal, que é o que a gente chama de narrador-protagonista, ou um personagem que é secundário na história, que é o que a gente chama de narrador-testemunha, tá? No livro de vocês tá aí narrador personagem na página 58. A gente vai voltar também no livro, certo? O outro tipo de narrador que a gente tem é o narrador observador. Diferente do narrador personagem, que além de contar a história, participa da história, o narrador observador só conta o que ele está observando. Só conta para a gente o que ele está vendo que está acontecendo na história. É como se a gente tivesse, vamos imaginar, que um cara está em cima do muro, sabe? E em cima do muro ele está vendo uma visão privilegiada da história. Ele está vendo tudo por cima. Só que ele não está dentro da história. Ele só está narrando o que ele está observando de cima, certo? Então, ele não participa da história, ele é um narrador que está de fora. Ele tá narrando o que o olho dele está entregando para ele, beleza? Narrador somente conta o que observa, são contados os fatos que ele observa de fora da história. Ele não tem acesso ao interior dos personagens, ele só está mesmo de cima observando. Agora, quando o narrador, além de contar o que ele está observando, ele tem acesso ao pensamento do personagem, eu tenho um narrador onisciente. É o narrador que ele fala o que ele está observando, ele conta pra gente o que ele está observando, ele não participa da história e ele tem acesso ao personagem por dentro. Todas as ações que os personagens pretendem fazer, todos os desejos dos personagens, os medos dos personagens. Então, o personagem, quando a gente tem um narrador onisciente, ele não precisa falar tudo que ele sente, porque o narrador já sabe. Ele é onisciente porque ele está dentro dos personagens. Beleza? Então, vamos lá. Vamos destacar algumas coisas na apostila? Só deixa eu ver o tempo para eu me cronometrar. Beleza. Vamos pegar a apostila e vamos destacar algumas coisas. Narrador personagem, tá? Primeira coisa, narrador. Vamos destacar também na apostila. Eu sei que vocês copiaram no caderno, mas vamos destacar na apostila. O narrador é também aquele que conta a história. Então, o narrador é aquele que conta a história, beleza? Então, esse é o papel principal do narrador. Pode ser uma pessoa real, e nesse caso relata os fatos reais, como acontece na locução de um jogo de futebol, por exemplo, ou pode ser um narrador fictício, tá? Então, o narrador, ele vai contar. Pode ser eu contando alguma coisa, então eu sou o narrador da minha história e eu existo. Ou pode ser um personagem, um narrador que eu vou inventar, certo? Então, existem 3 tipos de narrador. O narrador personagem, o narrador observador
e o narrador onisciente, certo? Destaca isso aqui para mim. Existem 3 tipos de narrador. E aí destaca os 3 tipos, certo? Vamos ver o primeiro. Narrador personagem. É aquele que narra a história e ao mesmo tempo participa dos eventos ocorridos nela. Importantíssimo destacar isso, certo? Todos os verbos, quando participa, o narrador participa da história, tá em primeira pessoa. Então, é eu ou o nós, né? Quando é mais de uma pessoa. Na manhã seguinte, vamos um exemplo, tá? Machado de Assis. Na manhã seguinte, acordei livre das abominações da véspera. Chamei-lhes alucinações, tomei café, percorri os jornais e fui estudar uns autos. Capitu e prima Justina saíram para a missa das 9 na Lapa. Olha que interessante, ele é um narrador que participa da história. Por que que eu sei disso? Os verbos estão na primeira pessoa. Então, ó, eu acordei, eu chamei, eu tomei, eu percorri e assim vai, certo? Então, todas as vezes que eu tenho um personagem que participa da história, eu classifico ele como narrador personagem. Essa escolha, importante, essa escolha do foco narrativo possibilita uma maior aproximação. Por quê? Porque ele participa da história, é uma pessoa que está dentro da história, então ele está ali sentindo na pele tudo que a história está passando, certo? Só que muito importante também, esse tipo de narração limita o nosso conhecimento acerca dos aspectos da narrativa, pois conhecemos somente aquilo que o narrador conhece. Ou seja, vocês lembram aí que eu falei que o narrador observador está em cima de um muro observando tudo aqui que está embaixo, tudo que está acontecendo? Pois é. O narrador personagem não tem essa visão total da história. Ele só tem a visão do que ele participa, certo? Então, é um narrador limitado. Ele não vai saber de tudo que acontece. O narrador observador, por sua vez, é aquele que relata os fatos ocorridos na narrativa sem participar ativamente da história. Ele não é uma pessoa de dentro. Exemplo: o sono do líder é agitado. A mulher sacode-o até acordá-lo do pesadelo. Estremunhado, ele se levanta, bebe um gole d'água, diante do espelho refaz uma expressão de homem de meia idade, alisa os cabelos das têmporas, volta a se deitar. Adormece e a agitação recomeça. Presta atenção. Como que eu sei que é um terceiro, que é uma outra pessoa fazendo as ações? Através dos verbos. Os verbos estão todos na terceira pessoa. Então, ele se levanta, olha só, ele se levanta, ele bebe um copo d'água, ele refaz uma expressão de homem, ele adormece, certo? É sempre o ele. Então, como eu falei para vocês, o narrador observador, ele tem uma visão de fora daquilo que ele está narrando, tá? Ele não participa das as ações do texto. Vamos destacar algumas coisas importantes aí. Deixa eu ver. Nesse trecho, ó, por meio de um relato, não temos uma visão geral da narrativa. Não temos uma visão geral da narrativa, mas apenas de um ângulo, conhecendo superficialmente aquilo que se passa na história. É aquilo que eu falei, ele está narrando aquilo que ele está observando, certo? É como se observássemos um fato em que desenrolou na rua. Então, essa aproximação que a apostila faz é muito legal. Porque quando a gente está na janela e acontece alguma coisa na rua, a gente só está contando, vou contar para minha mãe o que aconteceu. Eu só tenho os fatos que eu observei. Eu não sei o que estava passando por dentro do personagem, eu não sei porque eu não estava dentro do carro, se aconteceu alguma coisa ali na rua, eu não estava passando na rua na hora, eu só estou observando de fora. Então, o narrador observador, ele vai narrar só o que ele observa, sem aprofundar.
O papel de aprofundar fica com o observador, com o narrador onisciente, que é aquele que conhece tudo o que se passa na narrativa, inclusive emoções, pensamentos, desejos, sentimentos dos personagens. Então, é aquele cara, além de falar o que ele está observando, ele tem acesso, ele tem a permissão de saber o que está passando dentro do personagem, tá? Então, ele vai aprofundar. O narrador onisciente pode tanto assumir uma perspectiva geral da narrativa, relatando o que se passa com as pessoas, os personagens, quando pode adotar um único ângulo narrativo. Nesse caso, vai acompanhar de perto apenas uma personagem, por exemplo, e vai saber de tudo dela, porque ele tem acesso total ao pensamento, ao sentimento dessa personagem. Então, vocês estão percebendo que eu tenho um narrador, personagem que está dentro da história, só vai falar o que ele está observando e o que é importante para ele também, muito importante, né? Porque o narrador, quando participa da história, ele vai querer convencer o leitor da versão dele. Não é uma versão, é um ponto de vista. Só que quando eu tenho um narrador que participa da história, eu tenho um conhecimento limitado, porque eu não tenho aí acesso aos outros personagens, eu só sei do ponto de vista dele, certo? Então fica meio que parcial demais. O narrador observador, no entanto, ele tem a visão geral da história e ele vai contar somente o que ele observa, sem aprofundar. E o narrador onisciente é aquele que é mais profundo, que ele vai contar, além do que ele observa, coisas de dentro do personagem. Beleza? Ah, e tem outro narrador que a apostila traz, que eu nem destaquei no meu slide, mas é bom, já que a apostila traz, que é o narrador intruso, que não é bem uma classificação, mas é como se fosse uma roupa que o narrador pode usar. O narrador, ele pode conversar diretamente com o leitor, não é? Olha só. Abane a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Quando ele fala isso, ele está falando diretamente para o leitor. Então, ele está fazendo uma interseçãozinha aí dentro da história. Então, eu tenho um narrador intruso em todos os tipos de narrador. Então, eu posso ter um narrador observador que veste a roupinha aí. Vamos imaginar que o narrador intruso é aquele cara que tem uma roupa diferente, tá? Eu posso ou não vestir essa roupa. O narrador personagem também pode ser intruso. O narrador observador também pode ser intruso. E a mesma coisa com o onisciente. Narrador intruso é quando o narrador participa conversando com o leitor diretamente, beleza? Então, assim a gente encerra essa primeira parte, esse primeiro contato com os elementos da narrativa. Na aula que vem a gente fala de enredo e personagens, beleza? Se ficou alguma dúvida, não vou dar para casa, não vou dar atividade, mas a atividade é copiar todos os slides aí que eu passei no caderno, registrar no caderno e reler a apostila, certo? Então, estudem. Se tiver dúvida, deem um jeito de comunicar para a gente e estejam sempre com as atividades em dia, beleza? Então, um beijo para vocês e até a próxima.